A exortação, para nós, cristãos do Patriarcado, é o documento de referência na caminhada sinodal. E nisso não nos pode escapar algumas das categorias teológicas e eclesiológicas da Lumen Gentium. É uma forma também de assinalarmos uma data que não nos pode passar despercebida, 50 anos da Lumen Gentium, o que de facto tem vindo a, eu não digo simplesmente a mudar, mas a aprofundar na nossa vivência de igreja e de cristãos. Logo no número 9 se afirma que os que creem em Cristo são constituídos por meio da palavra do Deus vivo, pela água e pelo Espírito Santo, como o povo de Deus. No tempo de Pio XII veio aquela grande encíclica, Mystic Corporis, a Igreja, corpo de Cristo, de que nós somos membros de Cristo, cabeça, nós somos o corpo de Cristo. O Concílio Vaticano II retoma na Lumen Gentium algo que não é novidade inteiramente, porque encontramos esta categoria muito ao longo da história da salvação, no Antigo Testamento, não é? O povo de Israel, nós somos o novo povo de Israel. Povo de Deus, olhem que é genitivo em latim, povo de Deus. Ou seja, Deus é que cria este povo, Ele é que toma a iniciativa. Este povo messiânico tem por cabeça Cristo. Há todo um chamamento de um povo que era um conjunto de tribos, os hebreus, que, como sabemos, acabam por ir parar para o Egito, e o povo de Israel, esse começa com a libertação. Até ali eram, de facto, tribos. Os hebreus até se confundiam com todos aqueles nómadas. A realidade do povo de Deus, porque é Deus que toma a iniciativa, é alguma coisa que é assinalada pelos nossos irmãos e antepassados na fé, os judeus, é assinalado justamente na Páscoa. A Páscoa judaica é assinalar a saída, a libertação da escravidão no Egito. E assim se vai constituir o povo. Tudo isto é um prelúdio para a vinda do próprio Deus ao nosso encontro. Este povo é assumido como instrumento de redenção universal e enviado a toda a parte como luz do mundo e sal da terra. Inicialmente, o povo de Israel, do velho Israel, é um povo que tem uma dimensão, digamos assim, até para ganhar uma consciência, uma dimensão como que encerrada. O meu próximo, como vem no Levítico, amar a Deus e ao próximo, para o judeu o próximo é aquele que é da minha fé, da minha cultura, é o próximo. Já os profetas vão abrir novos horizontes, a dimensão universalista, por exemplo, o profeta Isaías. Mas reparem que o povo de Israel vai ganhando também uma consciência de universalidade. E isso vai resultar justamente com a vinda de Cristo e com o novo povo de Deus, que é a Igreja. Este povo assumido como instrumento de redenção universal. Diz São Paulo que a paixão de Cristo se prolonga até ao fim dos tempos. No corpo que somos nós, justamente na redenção, na libertação, na salvação que Cristo nos alcança e que se prolonga através de nós, corpo de Cristo. Somos enviados a toda a parte como luz do mundo e sal da terra. Esta expressão tão acentuada da Igreja em saída é aqui que radica. Os ministros ordenados, os leigos, os religiosos, também é bom acentuarmos isto. Os ministros ordenados e os leigos e os religiosos não são, digamos assim, simplesmente uma hierarquia. Tudo nasce da realidade do povo de Deus. Reparem que a Lumen Gentium parte da categoria eclesiológica de povo de Deus e no centro, ao serviço deste povo de servidores,
estão realmente os bispos e os seus colaboradores. Mas a nossa condição fundamental do povo de Deus é a condição de leigo. Leigo é aquele que pertence ao povo de Deus, ao laos, o povo de Deus. Esta é uma categoria que tem que estar muito presente. Eu ainda sou do tempo, e muitos de nós, sem ofender a idade das senhoras, muitos de nós que aqui estamos, fomos da ação católica e recebíamos o mandato da hierarquia para sermos colaboradores da hierarquia, mas por um mandato que nos era dado. Ora bem, esta concepção de igreja-sociedade perfeita, de cima para baixo, hoje diríamos que é mais um círculo que tem no seu centro justamente o servo dos servos de Deus, o sucessor de Pedro, que assina, servo dos servos de Deus. E depois, esta nossa condição de servidores, ao jeito de Jesus Cristo, eu não vim para ser servido, mas para servir, esta nossa condição de servidores, de profetas, profao, o que fala em nome de Deus, de sacerdotes que consagram a Deus as realidades terrenas. Esta condição básica vem-nos dada pelo batismo. E é por isso que daqui a pouco eu vou batizar o Bernardo e logo a seguir vou ungí-lo com o óleo do crisma, que o configura com Cristo, sacerdote, profeta e rei, servidor. Cá no Ocidente isto vai demorar um bocadinho, ele vai demorar a crescer. No Oriente, no momento em que o bebê é mergulhado na água da pia batismal, logo a seguir é ungido, é crismado, e logo a seguir uma gotinha do preciosíssimo sangue na língua do bebê. E logo é iniciado à fé. Seja como for, isto é uma realidade que, graças a Deus, a Lumen Gentium nos ilumina, mas ainda não está muito presente na maioria dos cristãos, ou se quiserem, em grande parte dos cristãos, que todos somos igualmente povo de Deus. Ou seja, todos somos chamados à santidade. Todos somos chamados a edificar a Igreja e a cooperar no desígnio de salvação do mundo, segundo a sua condição e carisma. Dirá o povo, cada macaco no seu galho, mas são todos macacos. Deus me perdoe, mas perceberam a ideia. Cada um tem os seus dons e os seus carismas. Mas tudo não, unicamente, tudo em ordem ao bem comum, em ordem ao crescimento deste povo, que não tem razão de ser em si. A razão de ser da Igreja é o anúncio de Jesus Cristo. Esta é a sua missão, constitutiva da sua identidade. Uma Igreja que não é missionária não é Igreja de Cristo. Mas atenção, todos somos chamados à santidade. Só Deus é santo. E Jesus Cristo vem precisamente possibilitar-nos o participar nesta comunhão plena com Deus, que é a santidade. Só Deus é santo e o reflexo da santidade de Deus chega a cada um de nós. Todos somos chamados a edificar a Igreja, a cooperar no desígnio de salvação do mundo, segundo a sua condição e carismas. A categoria de povo de Deus, e já o disse, sublinha a prioridade do caráter gratuito da iniciativa divina que elege e chama. Povo de Deus significa que o povo é de Deus, porque é Deus que o constitui, é Deus que o orienta. A Lumen Gentium depois até tem, de uma forma muito bonita, que eu não recordo de memória, não fui eu que fiz isto, foi o não recordo de memória, mas a norma que nos guia, o caminho que seguimos para aí fora. Salientava a categoria de povo de Deus, a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e a continuidade de uma história de salvação assente na promessa de Deus. Tudo começa com Abraão.
Tudo começa com Abraão. Mas há todo este processo, todo este contínuo, todo este itinerário de um povo que, nascido de Abraão, vai culminar com a vinda do próprio Filho de Deus que se faz homem em Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta categoria ainda destaca a comunhão solidária e a igualdade fundamental de todos os membros deste povo, sem prejuízo da diversidade de dons, de serviço e ministérios. Reparem que este povo de Deus não é um povo para si, é um povo para a salvação de todos. Promove a consciência de ser comunidade a caminho no meio do mundo e da história, em comunhão com a humanidade no seu conjunto. Isto já encontramos no profeta Isaías, mas vai ter a sua plena realização em Nosso Senhor Jesus Cristo, que forma, de facto, o novo Israel. Aponta que a Igreja nunca é, nem pode ser, uma comunidade fechada sobre si mesma, mas, pelo contrário, é chamada a servir o mundo do qual faz parte. Olhai que este é, digamos assim, o horizonte permanente em que o Sr. Papa Francisco nos situa. E quando eu digo Papa Francisco, olhai que ele vem na continuidade dos ensinamentos do Concílio Vaticano II, que foram assumidos e propostos e vividos pelos Papas que precederam o Papa Francisco. Trata-se aqui de ver qual é a missão da Igreja. A missão da Igreja não é da ordem do fazer, mas da ordem do ser. Isto é muito importante, a facilidade e a denúncia que é feita pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium, de que muitas vezes caímos num ativismo. A nossa ação apostólica é, antes de mais, da ordem do ser, não da ordem do fazer. Reparai que um monge contemplativo ou uma monja contemplativa, um ermita, são tão ou mais importantes para a salvação do mundo, para o anúncio do Evangelho, de que muitas vezes todo o nosso ativismo, mais do que o fazer, é o ser. E o ser é que dá sentido à nossa ação. A concretização da missão exige uma passagem do paradigma da colaboração para o paradigma da corresponsabilidade e para o paradigma da sinodalidade. Ora bem, são expressões que hoje já se divulgaram, mas olhai que eu não sei se muitas vezes são bem entendidas. Então, o que é um paradigma? O paradigma é um modelo explicativo e interpretativo da realidade. Os meus olhos são os olhos. E é com estes olhos uns que eu vejo no mundo escolhos, enquanto outros não veem escolhos nenhuns, diz o poeta Gedeão. Não é? A maneira como nós vemos, interpretamos a realidade. Ora bem, o paradigma da colaboração foi aquilo que eu referi há bocadinho, quando os leigos eram chamados a colaborar com a hierarquia, recebendo o mandato. Hoje, temos consciência de que, sendo o povo de Deus, a maneira de estarmos e de atuarmos no mundo como Igreja é em termos de uma participação e de corresponsabilidade. Isto tem a ver também com a sinodalidade. A sinodalidade, uma coisa é a colegialidade, que é, digamos assim, a atuação feita em grupo, em conjunto. Outra coisa é a sinodalidade, que é fundamento da colegialidade. A sinodalidade é a participação do povo de Deus enquanto tal na vida e na missão da Igreja. A sinodalidade. Por isso, reparem, a nossa caminhada sinodal é uma expressão, precisamente, da sinodalidade. Estamos a participar, cada um ao seu jeito, segundo os seus carismas, segundo os dons recebidos. Nunca esqueçam que os carismas não são para uso pessoal, ainda que nos santifiquem.
Os carismas são dons recebidos do Espírito Santo para o bem da Igreja, para o bem da missão, da vocação e da missão da Igreja. Isso é que são os carismas. E por isso, o carisma do bispo, sabeis qual é? É o discernir os carismas dos fiéis. Esse é que é o carisma do bispo. Ele está para fazer o discernimento desses carismas. Portanto, hoje há como que a mudança de paradigma. Hoje, a nossa consciência do que somos e do que somos chamados já não é, digamos assim, aquela que tínhamos há 60 ou 70 anos. Hoje não somos meros colaboradores, somos participantes e corresponsáveis de toda a ação da Igreja. Eu penso que não estou a dizer nenhuma heresia, mas isto ainda não entrou. O Sr. Prior diz, pronto. É claro que a coisa ainda continua, a coisa ainda continua porque alguns gostam de assumir, não é? O Sr. Prior pediu para ser encarregada de velar pelo altar do Sagrado Coração de Jesus. É o altar que o Sr. Prior me encarregou. Mas a distância a dizer que é o meu altar é pequena. Esquecendo que, no fundo, nós somos todos participantes. Não somos donos, somos participantes. O paradigma da corresponsabilidade e da sinodalidade, onde se deve concretizar a missão da Igreja, implica uma comunidade. E olhai que isto, na nossa diocese, já é dito desde o Plano de Ação Pastoral de 1976, que foi todo ele uma expressão do paradigma da sinodalidade. Este plano pastoral que orientou a vida da diocese praticamente até hoje, porque nunca mais voltámos a ter um plano pastoral, é aquele que ainda vigora, tinha duas opções fundamentais. Isto em 76. A opção evangelização e a opção comunidade. Se calhar, um dos nossos déficits para sermos uma igreja mais evangelizadora é sermos uma igreja ainda muito de massas, onde as pessoas estão de uma forma individual e não de uma forma pessoal, que pressupõe sempre uma dimensão comunitária. Que seja atenta à leitura dos sinais dos tempos e inteligente na sua interpretação. Que promova a evangelização das culturas. Que seja capaz de comunicar Deus imaginando e inventando espaços e modelos de oração e momentos de convívio com os outros. Que integre os dons e os carismas de todos. O que eu estou aqui a dizer é o que é aquilo, é Evangelho Gaudium. Temos de partir, portanto, antes de mais, do profundo conhecimento da realidade. Aquilo a que o Papa chama o discernimento evangélico. É uma expressão que aparece nos exercícios de Santo Inácio. O Papa, como bom jesuíta, assume de facto esta expressão do discernimento evangélico, ou seja, a leitura dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos para o Papa têm um âmbito muito grande. Todas aquelas realidades que nos interpelam como palavra, como voz de Deus. A interpelação que o mundo nos lança tem um lugar teológico, promovendo um discernimento evangélico que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. E, por fim, animo todas as comunidades, diz o Papa, a uma capacidade sempre vigilante de estudar os sinais dos tempos. É preciso esclarecer o que pode ser um fruto do reino e também o que atenta contra o projeto de Deus. Meus irmãos e meus amigos, tudo isto como pano de fundo para podermos, de facto, partilhar o que foi a nossa caminhada sinodal. Resposta a alguns desafios do mundo atual. É o cerne, digamos assim,
do segundo capítulo que está aqui em questão. Não a uma economia da exclusão que mata. Não a uma cultura descartável. Não a uma globalização da indiferença. Não à idolatria do dinheiro que governa em vez de servir. Não à desigualdade social que gera violência. Não ao mal consentido que é a injustiça. Reparei que cada uma destas afirmações tem ali um suporte quase textual na exortação apostólica. Não uma cultura onde cada um pretende ser portador de uma verdade subjetiva própria, impedindo a construção de um projeto comum. Não ao individualismo pós-moderno e globalizado que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos pessoais e familiares. Mas também tem os sims. Sim a uma educação que ensina a pensar e ofereça um caminho de amadurecimento nos valores. Sim a uma comunhão que promova e fortaleça as relações interpessoais. Sim à evangelização das culturas para enculturar o Evangelho. Sim à redescoberta de Deus no meio da cidade e da história. Sim a uma criatividade que ouse chegar aos lugares onde são concebidas as novas narrativas e paradigmas para os iluminar com a palavra. Sim ao viver a fundo a realidade humana como fermento do testemunho. Sim à afirmação da primazia do ser humano, a dignidade da pessoa. Sim à solidariedade desinteressada e a uma ética propícia ao ser humano. Sim ao desafio de uma espiritualidade missionária que alimente o encontro com os outros, o compromisso no mundo, a paixão pela evangelização. Não a uma assédia egoísta e paralisadora. Sim a uma espiritualidade que impregna a ação e a torne desejável. Não a um pragmatismo cinzento e a um pessimismo estéril. Sim às relações novas geradas por Jesus Cristo. Desafios às comunidades e aos cristãos. Não ao mundanismo espiritual que gera uma fé fechada no subjetivismo, que se julga superior aos outros e só confia nas suas próprias forças. Não à guerra entre nós. Sim à formação dos leigos e à evangelização das categorias profissionais e intelectuais. Sim ao reconhecimento e promoção do gênio feminino na tomada de decisões na Igreja e na sociedade. Sim à escuta dos jovens e idosos que ajudam a garantir a memória e o futuro. Tudo isto que acabámos de ver, estes sims e estes nãos, é o conteúdo do capítulo. Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Frases quase que como é que se dizia? Lapidares. Lapidar é o que se escreve na pedra, não é? Não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Aqui temos uma apresentação ainda mais longa do que devia, mas aqui que é o nervo e o conteúdo deste capítulo, desta etapa.